Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, tá? E aí a gente vai seguir aqui falando da energia solar fotovoltaica. Então nós estávamos falando a respeito ali do efeito fotoelétrico, né? Pessoal, cabe a gente falar que naturalmente aquele efeito fotoelétrico ele ocorre daquela forma se nós pensarmos na célula exatamente como ela é fabricada, o semicondutor diretamente exposto ao Sol. Porém, se nós formos analisar, você tem ali certos efeitos relativos a isso, relacionados, que são os efeitos oriundos das perdas, tá? Por exemplo, a célula solar fotovoltaica, nem toda a radiação que chega, ela consegue ultrapassar ali aquela camada ali superficial e fazer o processo fotoelétrico. Então você tem uma parte dessa energia que é refletida, tá? Então só uma parte que consegue ultrapassar a camada semicondutora e chegar ali e fazer o processo fotoelétrico. Então, esse é um primeiro princípio, tá? Outras questões que a gente tem envolvidas aqui estão relacionadas com as perdas, tá? Então, eu tenho perdas também relativas com a reflexão e transmissão. Eu tenho perdas também devido à resistência nas junções do material semicondutor. Então, a própria junção PN gera perdas. Eu tenho perdas também na junção também nos contatos metálicos frontal e traseiro. Então é onde está aquele contato do material semicondutor com o condutor e aí vai conectar no cabo, naquela fita metálica. Eu tenho perdas nas trilhas metálicas, tá? Eu tenho perdas na região N, o próprio material semicondutor ele tem perdas internas. Eu tenho perdas na região P. Então, pessoal, todas essas perdas acabam o quê? Contribuindo para uma diminuição da eficiência do seu sistema fotovoltaico. Aqui eu tenho um esquema que representa essas perdas. Por que é importante eu mostrar essas perdas? Porque quando eu vou fazer o estudo, por exemplo, do efeito fotovoltaico usando aplicativo computacional, eu posso simular computacionalmente esse efeito dessas perdas, tá? Então, por isso que é importante vocês compreenderem isso. Aqui eu tenho um resumão, né, dos principais tipos de células fotovoltaicas, de acordo com o tipo de material e os tipos de tecnologias e dopagens envolvidos. E aqui a eficiência de cada um deles. Então, embora o silício é o mais utilizado, você vê ali que o melhor deles é o monocristalino, tá? Você vai ter ali eficiências hoje até da ordem de 25%. Policristalino é o mais popular, só que porém é um pouco mais barato, né? Só que a eficiência é um pouquinho menor. Filmes finos de silício a gente já tem uma eficiência um pouco maior. E aqui os diversos outros componentes. Você pode perceber que tem alguns que são mais eficientes, outros são um pouco menos eficientes. E aí um material que tem disparado são as células multijunção, tá? Então o que é uma célula multijunção? É quando você tem mais de uma junção. No caso, se você tem uma junção PN, né, uma célula comum de junção bipolar, né? Quando você tem mais de um material conectado, por exemplo aqui, ó, um índio, galho, fósforo, ou um galho, arsênio, ou um índio, galho, arsênio. Então isso aqui é uma célula multijunção. Elas têm tido esse diferencial de apresentar uma eficiência maior, porém são células extremamente caras, tá? Turma, vamos lá. Agora já falando mais da parte elétrica. Então vamos pensar lá a nossa célula, já entendemos a construção dela, entendemos como é que surge a tensão ali na saída ali da célula fotovoltaica, como é que surge a tensão positiva, negativa. No caso, né, energia fotovoltaica, você está trabalhando no domínio da corrente contínua, naturalmente, né? Ok, mas o que a gente está interessado? Por que a gente precisa dessa tensão e essa corrente, né? Basicamente, pessoal, aqui está a curva de atuação, né, característica de uma célula fotovoltaica, tá? Então, basicamente, uma célula fotovoltaica você está trabalhando com o quê? Com tensão e corrente.
embora surja tensões ali nos terminais da sua célula, na verdade, na prática, eu considero a minha célula fotovoltaica como uma fonte de corrente. Por quê? Todos vocês sabem, tensão é importante? É a tensão que vai causar o quê? Que vai produzir ali o fluxo ordenado de elétrons. Ela que vai dar origem à corrente. Porém, se você não consegue entregar corrente, se a sua célula é muito pequena e a corrente que ela entrega é pequena, o produto corrente vezes tensão vai me dar o quê? Potência. Então, você pode ter uma tensão até relativamente considerável, mas se a corrente é próxima de zero, você não entrega potência, ou seja, sua célula não está entregando energia. Potência no tempo é energia, então ela não vai conseguir entregar. Então é importante que a célula fotovoltaica ou o conjunto fotovoltaico, o painel fotovoltaico, que é constituído por várias células conectadas em série ou paralelo, eles te entreguem potência, tá? E aqui esse gráfico ele tenta destacar justamente isso. Só que aí ele traz aqui duas informações importantes. Uma é a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. Então, tensão de circuito aberto é a tensão quando sua célula fotovoltaica não tem nada conectado na saída dela. A corrente de curto-circuito seria você curto-circuitar a sua célula fotovoltaica, né? E você tem a tensão e a corrente de trabalho da sua célula fotovoltaica, que é a corrente e a tensão real da célula, tá? Em condição de operação, é natural que haja uma certa queda de tensão. Em condição de operação, é natural que haja uma redução da corrente da sua célula. E aí esse produto aqui, né, o IMP, que é a máxima de pico, né, e a tensão máxima de pico, o produto delas vai te dar a potência máxima de pico. Por isso que a gente chama, né, watt de pico. É porque é a potência máxima que a célula entrega. Não quer dizer que na prática, de fato, você consiga chegar naquela potência. Isso é um fato, é uma observação importante. Mas, em condições ideais, você consegue entregar aquela potência máxima de pico. Aqui é só para mostrar para vocês, né, o circuito representativo. Então, você pode considerar como sendo um equivalente Norton, né? Só lembrando que o equivalente de Thevenin, né, ele é uma fonte de tensão, né? E no caso, o equivalente Norton, ele é uma fonte de corrente. Então, se você for fazer uma modelagem computacional de uma célula fotovoltaica, você vai usar um equivalente Norton com a fonte de corrente paralela com a resistência aqui, tá? Então, assim que você vai representar essa sua célula fotovoltaica. Aquele nosso gráfico lá que nós já mostramos, só que agora aqui ele introduziu a característica de quem? Da potência, tá? E aí você começa a entender um pouquinho melhor por que o painel ele tem uma potência ótima de trabalho, a potência máxima. Porque aí, se você caminhar um pouquinho mais aqui na curva azul, se você quiser aumentar a tensão, você perde corrente, você aumenta a tensão, mas você perde corrente, logo você perde potência, tá? E se você quiser trabalhar com a corrente mais próxima da corrente de curto, beleza, você pode, só que você também perde tensão. E aí, consequentemente, no produto tensão-corrente, você perde potência também. Então, pessoal, esse é o grande desafio da célula fotovoltaica, tá? Você trabalhar perto da região de máxima potência. Se você não tiver um sistema de controle, um controlador de carga, a célula fotovoltaica ela vai ser governada por ela própria, tá? Ela sozinha, né, ela vai se governar e aí provavelmente ela vai fugir dessa região de máxima potência. A eficiência do seu sistema que já vai ser baixa devido às perdas, né, do efeito fotovoltaico, você vai perder ainda mais, tá? Por isso que aí lá na frente nós vamos falar um pouquinho dos inversores, controladores de carga. Por isso que hoje em dia a gente já tem controladores de carga que excursionam, que buscam essa condição de máxima potência para otimizar o seu processo, tá? Conforme havia dito para vocês, então você pode arranjar a sua célula fotovoltaica ou em série ou em
paralelo. Qual que é o objetivo de você fazer um arranjo série em paralelo? Esse aqui, está explicado aqui no gráfico. Se você faz arranjo série, você está somando as tensões da sua célula. Logo, você está buscando o quê? Tensão maior. Qual que é a minha preocupação de ter tensão maior? Ora, você está produzindo tensão contínua. Você vai ter que converter isso para corrente alternada. O seu inversor de frequência ele tem uma faixa de trabalho. Então, ele tem uma tensão mínima de trabalho. Por melhor que a eletrônica de potência, né, consiga te dar uma faixa maior de trabalho e operação, você tem que ter uma tensão mínima chegando ali na entrada do inversor, tá? Senão você não consegue fazer ele funcionar e não vai conseguir entregar potência em corrente alternada. Então, associação série, você está interessado em tensão. A associação em paralelo da célula, você está querendo entregar o quê? Corrente. Então, você quer entregar mais corrente. Percebam aqui, ó, a tensão permanece constante e você vai dobrando a corrente. Então essa é a ideia, tá? E aí, no final, você precisa do quê? Você precisa de potência no seu painel fotovoltaico. Então você tem que entregar tensão e corrente. Via de regra, o seu painel fotovoltaico vai ter uma associação mista, né? Células em série associadas com conjuntos de células em paralelos. Então essa é a ideia. Pessoal, uma outra coisa que é importante a gente falar da célula fotovoltaica, tá? É a influência da irradiância solar. Então, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui talvez seja o grande fator. Sem sol você não produz. Então, se a gente pegar uma célula aqui com 1000 watts por metro quadrado, que é a radiação padrão, né, que eles adotam, você teria aqui, né, essa célula produzindo em torno de 0,6 volts e mais de 8 amperes. Observem o quanto cai a produção de corrente à medida que a radiação diminui. Vamos pensar num dia nublado, metade da radiação, em torno de 500. Você vai produzir menos da metade da sua potência, tá? Então ela é diretamente ligada com a radiação. Pessoal, agradeço pela participação de vocês nesse bloco e aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!